Olá pessoal, estamos aqui para o segundo episódio da Nova Lima Podcast. No episódio anterior, nós falamos sobre compliance e agro, que foi o tema da AgroTeams 2023. Isso foi através de um convite da AgroTeams que nós fizemos o último podcast, onde nós tivemos o Marivaldo Melo e o Thiago Dourado, que foram os nossos últimos convidados. Nós vamos deixar aqui no primeiro comentário fixado o último podcast e vamos deixar um card aqui também para vocês assistirem. Bom, no último podcast nós focamos mais nos produtores rurais, nos CNPJs, falando em relação a linhas de financiamento, como está o mercado, como está tudo isso daí. Agora nós vamos focar um pouco mais no CPF. Bom, por trás de toda empresa sempre tem uma pessoa. E essa pessoa, né, tem os seus anseios de moradia, tem os seus anseios de até questão de investimento pessoal, como investir o seu dinheiro, como fazer as suas aquisições, né? E hoje temos aqui, né, uma pessoa mais que gabaritada, posso chamar de companheira de trabalho, não é, Suzy? Nossa companheira de trabalho, a professora Suzy. Suzy, muito obrigado por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Nós temos um papo bem descontraído, bem tranquilo e informativo para os engenheiros e para toda a população, todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, né? Conversar sobre todo esse ramo da engenharia voltada para essa área que é da pessoa física, né? Eu sempre separo em CPF e CNPJ, né? Então, esse papo vai ser mais voltado para o pessoal do CPF, né? Não que o CNPJ também não irá trabalhar isso, não é, Suzy? Exatamente. Vamos lá, vou apresentar a Suzy, pessoal. Estamos com a professora Suzy Barbosa Melo Moreno. Ela é natural de Porto Nacional, né? É engenheira civil pela Universidade do Maranhão, formada em 91, é pós-graduada em Gestão Integrada de Águas e Recursos das Cidades, é pós-graduada em Gestão Organizacional pela UNB, fez mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela UNB, é doutoranda em Tecnologia Ambiental pela Universidade de Ribeirão Preto. Atualmente, ela é engenheira efetiva da Caixa Econômica Federal, exercendo sua atividade na gerência de habitação. É professora efetiva do Instituto Federal, que foi até onde, né, nós tivemos a última conversa, né? Eu queria até agradecer também ao pessoal do Instituto Federal por ter cedido o espaço para o dia para a gente ter feito aquela capacitação, não é, Suzy? Eu queria agradecer também pela disponibilidade da professora Suzy. É professora efetiva, lotada na coordenação de construção civil. É presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa. É relatora do 9º CNP, da Congresso Nacional de Profissionais. É delegada eleita na categoria sem mandato para o 9º e a 10ª CNP. É ex-membro do Conselho Deliberativo da ANEAC, ex-servidora concursada do cargo de engenheira civil da Prefeitura Municipal de Palmas e é ex-professora do curso de Engenharia Civil do CEUP-UBRA. Até faltou um pouco de fôlego aqui, Suzy. Nossa, mas um currículo bem invejável, né? No bom sentido, obviamente. Parabéns até por todo o trabalho, né? Que isso daí é todo trabalho e esforço, não é, Suzy? Exatamente. Bom, Suzy, adquirir um imóvel é um sonho da maioria das pessoas, né? E nós temos vários bancos, várias financeiras, vamos dizer até às vezes fundos de investimentos que estão investindo nessa área, não é, Suzy? E hoje, né, com taxa Selic aí batendo em quase 14%, 13,75%, isso daí até dificulta, porque se não fosse os juros subsidiados, né, que seja da Minha Casa Minha Vida ou de qualquer outros tipos de linhas de crédito, várias coisas, vários empreendimentos, vários imóveis não sairiam nem do papel, não é? E para quem não sabe, a taxa Selic, né,
a taxa básica de juros, que a cada 45 dias, né, tem a sua atualização, né, e através da reunião do Copom, né, e trazendo como informação, no último dia 3 de maio, que foi a última reunião, a taxa Selic ainda ficou mantida, né, de 13,75% ao ano. E isso, né, na pandemia recente nós vimos a taxa Selic batendo em 2%. Então isso, assim, muita gente chega e pergunta pra gente, né, até em conversas, entrevistas e tudo, e fala assim, e aí, como é que vocês acham que vai ser o próximo ano, os próximos meses, em relação a essa parte habitacional? Como é que você acha, Suzy? Olha, tudo na área de habitação, como você está dizendo assim, o sonho da casa própria, tudo requer o quê? Planejamento. É um bem que é caro para ser adquirido, a gente precisa ter muita cautela e planejamento para obter um financiamento e conquistar esse sonho, né? Conquistar essa casa própria. O que a gente percebe é quando você... Tudo é um bem que depende da posição como está o mercado. O mercado pode estar ofertante, e quando está ofertante você tem vários imóveis, a tendência é que você consiga obter um preço melhor, porque você tem muita oferta, e às vezes o mercado ele está mais conservador, onde você tem menos imóveis disponíveis para estar fazendo aquisição. Então, esse investimento que as pessoas fazem e buscam aí essa venda com a remuneração do seu capital, né, do que ele investiu para construir aquele bem e ofertar no mercado, a tendência é que ele acompanhe o cenário de mercado. A tendência é que se há inflação em relação aos insumos, consequentemente, você vai ter uma valorização maior desses bens que estão disponíveis no mercado. Agora, para quem quer adquirir, tem que planejar, lembrando sempre o seguinte, que financiamento vai financiar 80% do valor daquele bem. Então, você deve ter sempre os 20% referente aí à entrada. Muitas construtoras fazem o financiamento próprio, eles financiam essa entrada, dividem. As pessoas também podem utilizar o seu FGTS para fazer o aporte dessa entrada. Os juros da habitação são juros subsidiados. Então, assim... Hoje nós estamos trabalhando com juros, vamos dizer assim, normalmente por volta de 10%. Exatamente. Não é? E a Selic a 13 ponto alguma coisa. Então só estamos abaixo dos juros médios, exatamente. Né? E tem situações onde você vai atender a um público onde esses juros ainda são menores, né? São mais subsidiados ainda. Então, assim, a pessoa tem que se planejar e lembrar que é um produto que ele é um investimento alto que ele está fazendo. Então, ele precisa se acercar de todas assim, ele tem que verificar todas as condições em que ele está adquirindo e saber qual é o potencial. O mais importante que eu vejo de investimento é o seguinte: a gente não compra casa para vender, mas a gente precisa, quando vai comprar, saber qual vai ser o potencial de valorização daquele imóvel. É interessante que você saiba isso, porque você está fazendo um investimento. É como se você estivesse escolhendo qualquer outro tipo de investimento para fazer. Então, você tem que saber qual é o potencial de valorização. Se aquele imóvel seu, em 10 anos, vai valorizar quanto? Porque você está pagando um juro por ele. E muitas vezes, né, pegando um gancho nessa sua fala, Suzy, muitas vezes a gente vê os juros, né, que a pessoa está pagando, ele é até inferior à valorização do imóvel, né? Vamos pegar pelos últimos anos, né? Dependendo do local, vamos dizer até pela nossa capital, aqui em Palmas. A gente viu que teve locais que valorizaram muito mais que 10% ao ano, né? Então isso, para quem tem um imóvel, então assim, tem que entender, né? Sobre toda... E ter uma visão, né? Ver uma construção toda regularizada, porque sem isso daí você também não tem uma valorização do seu imóvel. A gente sempre fala para todos os clientes, todas as pessoas que nos procuram como engenheiros, né? A gente sempre fala assim, pessoal... fazer o certo te facilita muito no seu futuro.
entendeu? Você não tem nenhum problema para vender o seu imóvel. Vamos dizer que você precisa vender o seu imóvel, não é, Suzy? Seu imóvel está 100% regularizado, certinho, com a BITS, tudo registrado no cartório, certinho, bonitinho. Você pode vender o seu imóvel para fazer algo X, Y, Z, para trocar a sua casa. Então, assim, é muito importante a gente ver que essa visão de um todo, né, da parte de engenharia, não é, Suzy? É fundamental a participação de um profissional de engenharia e arquitetura nesse processo. As pessoas têm que saber que tem a parte legal e tem a parte relativo ao controle tecnológico, à qualidade do produto que você está obtendo. Então, assim, faz toda a diferença você ter um profissional e cumprir toda essa parte legal, que vai desde a elaboração do projeto, a obtenção do alvará, do ABITSE, o registro no Cadastro Nacional de Obras, a informação no sistema, no SCPO do Ministério do Trabalho. Então, tudo isso é importante para que, posteriormente, você possa fazer a averbação dessa construção. E ter esse imóvel em condições de financiá-lo e ter esse imóvel numa condição de fazer uma venda regular, né? Então, com valor, obter o valor máximo de mercado, porque você tem um imóvel que cumpriu todas essas exigências, que foi feito dentro da boa técnica e atende aos aspectos legais. E só para título de informação, pessoal, né, vou dar um exemplo do banco que mais financia hoje no Brasil, que é a Caixa Econômica Federal. Esses dados eu tirei do site da Caixa, né? Tem algumas linhas, né? Vamos dar um exemplo assim para uma linha de crédito onde o pessoal tem renda familiar até R$ 2.400. Você tem um juro de 4,75% ao ano. Então isso, pensa o tanto que isso fomenta mercado, pensa o tanto que isso, né, ajuda tanto os nossos amigos engenheiros, porque sem você ter essa obra regular, você não consegue ter esse tipo de financiamento. E isso a partir de 4,75 até, aí vai depender da renda que cada pessoa, né, e com subsídio, né, pode chegar o subsídio até 27 mil, se eu não me engano. Acho que é assim, até 27 mil, se eu não me engano. Então, assim, Suzy, isso só para trazer como fonte de informação para os nossos amigos engenheiros também, né, que estão nos assistindo nesse momento. E temos, né, dentro disso daí, vários créditos, né, digamos, podemos falar de créditos residenciais, créditos comerciais e até rurais, né, que a gente tem dentro das linhas de crédito, né? E dentro dessas linhas, né, vamos dizer aí, da linha residencial, a gente tem aquisição de imóveis novos, aquisições de imóveis usados, temos aquisição de terreno, temos uma modalidade de terreno e construção, empréstimo com garantia. Bom, Suzy, pelo que você está vendo do mercado, né? O que você está achando assim? O pessoal está buscando muito essa questão de compra de imóveis usados. O que você está achando questão desse nicho de mercado? O que acontece é o seguinte: a indústria da construção civil, ela movimenta uma grande engrenagem no Brasil. Então, aonde você consegue ter uma dinâmica maior na inserção da mão de obra, é onde você consegue movimentar fornecedores de diversos itens. Então, a gente pensa assim, quando você vai fazer um orçamento de uma obra, você tem ali 600, 700 serviços que podem ser listados. Todos eles têm insumos que são produzidos pela indústria. Então, isso aí é só para a gente ver a magnitude da indústria da construção civil. Esse subsídio que acontece é muito nesse sentido de que você está movimentando essa grande... Fomentando essa grande engrenagem, que você está fazendo a roda da economia girar de forma favorável e fazendo uma distribuição de recurso maior. Então, o incentivo à construção, ele é sempre maior do que aquele para você fazer a aquisição de imóvel usado. Muito embora esse mercado existe, né? Ele está aí, ele existe, e as pessoas fazem aquisição de imóvel usado por diversas
por diversos motivos. Uns porque o imóvel usado geralmente ele está mais inserido na área urbana, né? Ele tem uma inserção melhor na área urbana, é porque ele tem ele está melhor servido de infraestrutura. E muitas vezes você tem um móvel planejado ali na casa. Na casa e tudo mais, e você já tem uma condição de habitabilidade, digamos assim, mais favorecida. Outra situação é que, às vezes, também um imóvel usado, ele vai ter um valor, né? Ele vai ter já um valor ali menor do que se você fosse estar adquirindo um imóvel novo naquele mesmo local. Tem uma pequena depreciação. Depreciação e tudo. Então, às vezes, as pessoas também compram um imóvel usado para investimento, porque às vezes eles vão fazer uma reforma com vistas à modernização e nisso aí eles veem um potencial de agregar um valor muito maior nesse imóvel e depois fazer uma outra venda. Então tem todo isso que gira esse mercado do imóvel usado, muitas motivações, né, para a pessoa estar adquirindo aí um imóvel usado. E falando sobre até essa parte do financiamento do usado, né? Tem uma dúvida aqui do nosso amigo Pedro. Ele mandou até uma pergunta falou assim, vou até falar assim, professora Suzy, a gente pode fazer financiamento de reformas em imóveis que já tem o financiamento? A gente pode fazer isso daí? Olha, você pode ter 2 financiamentos. Acontece o seguinte, que tudo vai depender de quê? Da sua renda. São financiamentos distintos, da mesma forma que você pode financiar 2 imóveis. Tudo depende da sua capacidade de fazer frente, né, sua capacidade financeira de fazer frente a esse novo contrato de financiamento. Então é porque isso é uma dúvida bem frequente, né? Às vezes a pessoa construiu a casa dela ou comprou uma casa pequena e aí quer ampliar, aumentar, reformar, ou às vezes comprou até um imóvel usado, né? Igual nós estávamos falando, comprou um imóvel usado, tem um novo filho, quer ampliar, hoje tem muito home office, né? Quer fazer um estúdio, quer fazer alguma coisa, quer fazer algum escritório, né? Então essa possibilidade é algo que vem para nos solucionar alguns problemas antigos, né, que não tínhamos, né? Exatamente. Na sua maioria, né, a gente vê que os recursos que são utilizados para a questão dos financiamentos imobiliários, né, para toda essa parte, são recursos originados do FGTS, né, porque às vezes as pessoas não entendem de onde que sai cada tipo de recurso, né? A gente estava até falando em relação a isso. E até abrindo um outro ramo, a área comercial também, você também consegue se fazer, né, a execução, né, né, para aquisição de imóveis novos, imóveis usados e também até aquisição de terreno. Você vê no mercado bastante isso, Suzy, o pessoal da parte comercial procurando isso? O pessoal da parte comercial, eu não sei, também eles têm o plano deles de investimento, tudo em relação às suas instalações, mas é bem menos procurado que o imóvel habitacional. O juro também é diferenciado, né? O comercial não vai ter esse subsídio que você tem no habitacional. Certo. Mas é possível, sim, fazer o financiamento de construções em terreno próprio de imóvel comercial. Vamos falar um pouco, né? Até estava falando sobre a capacidade financeira, né? E questão de organização também para uma pessoa, antes de comprar o seu imóvel, se organizar financeiramente. A gente sempre fala, né, que os bancos, eles não são inimigos, né? Os bancos não são inimigos. Na verdade, o que eu sempre aconselho, o que nós sempre aconselhamos, sempre antes de procurar um imóvel, ver sua capacidade, né, financeira, como que você pode fazer essa parte, até que parcela você consegue pagar, quanto você consegue dar de entrada, e porque isso afeta muito na sua vida, né, porque tudo é baseado em cima da renda familiar. Então imagina, se você diminui consideravelmente a sua renda familiar, você também vai diminuir várias coisas dentro da sua casa, né, Suzy? Isso é um recado bastante para as pessoas não enfiarem os pés pelas mãos, né?
falando um ditado bem conhecido. Então, sobre esse assunto que a gente sempre fala de organização, Suzy, como é que você vê as pessoas, até dentro das faculdades, onde você já foi e é professora, tem essa conscientização dos profissionais, das pessoas que estão saindo de lá em relação a essa conscientização financeira? Olha, eu acho o seguinte, que as pessoas não deveriam comprar a prestação. No que eu digo assim, eles comprarem com base na prestação. Eu posso pagar R$600, eu posso pagar 900, eu posso pagar 1.000, então eu vou adquirir com 36 anos, em 30 anos, porque essa prestação eu consigo pagar. O que ele deve verificar efetivamente é o valor do imóvel. E quanto é que, se ele pagar mensalmente aqueles R$600 em 30 anos, quanto é que ele está efetivamente pagando por esse imóvel? Qual é o custo que ele vai ter ao final desse período? E buscar sempre o quê? Fazer amortizações. Que a amortização é você começar a pagar ali as últimas prestações, reduzir no prazo, né, as suas prestações, para que num período menor você consiga quitar aquele imóvel, e aí sim você vai ter um imóvel tendo pago por aquele imóvel um valor muito próximo do que ele está no mercado. Então, assim, essa questão é muito fazer essa amortização e não ir por essa questão assim, porque você tem que lembrar que é um endividamento que você vai ter num período muito longo, 30 anos de endividamento. Você está fazendo um endividamento a longo prazo, e isso finda pesando muito na sua qualidade de vida, na sua capacidade de investimento, de poupar, até mesmo de fazer a manutenção futura do seu imóvel. Você tem que pensar que você compra um imóvel que, depois de 3 anos, basicamente todos os sistemas dele você precisa dar uma manutenção. Senão, ele não vai entregar para você aquela vida útil que está lá prevista de 50 anos. Tá? E pelo que a gente, né, até falando já sobre amortização, eu vejo que todos os bancos têm a possibilidade de você usar o seu FGTS a cada 2 anos para fazer essa amortização também, né? Porque já que você tem um dinheiro guardado, né, que a gente já usa, a gente pode a cada 2 anos utilizar isso. E falando sobre amortização também, temos outra coisa que eu não digo que você não paga juros, né, quando você amortiza, mas o juro você só paga o proporcional ao que você tem no mês ali, né? Então, por exemplo, a pessoa deve R$100 mil, né, do financiamento dela. Se você for amortizar ali, ou até liquidar, vamos dizer liquidar para ficar mais fácil de ser entendido. Se você vai liquidar todo o seu financiamento, você vai pagar 101 mil, 100.500, por todas as análises que eu já fiz até do aplicativo, né, da Caixa, aplicativo de todas as financeiras, a gente vê que você paga. Então a amortização é sempre o caminho, não é? É sempre o caminho para você obter esse imóvel no menor espaço de tempo possível, você conseguir quitar esse imóvel no menor espaço de tempo possível. Agora, é importante o seguinte, dizer que existe 2 possibilidades de amortização. Você pode amortizar na prestação e pode amortizar no tempo de financiamento. Então, digamos que tem 30 anos, aí a pessoa diminui 5 anos. Exatamente. E na prestação, às vezes, ele diminui o valor da prestação. Paga R$1.000. Vai pagar 1.000, vai pagar 800. Exatamente. E isso não é o mais indicado. Claro que cada um tem a sua realidade financeira, sabe por que ele quer reduzir a prestação naquele momento, por uma situação de seu planejamento financeiro, mas o ideal é que você, tendo o recurso, você faça a amortização no tempo. Né, que você reduza o tempo, que você faça no tempo e não no valor da prestação. A gente teve um último estudo que nós fizemos, né, em relação, até vendo o cenário do Brasil, em relação a essa parte financeira, né, para os nossos clientes CPF, né, e também até como forma de informação, né.
A gente viu que hoje está compensando bastante, por exemplo, a pessoa tem um dinheiro guardado para fazer o seu imóvel, está compensando até a pessoa pegar recursos, né, dentro disso daí e num futuro próximo pegar esse recurso que está guardado tendo um rendimento um pouco maior e fazer a amortização, aonde fica até mais em conta, não é, Suzy? Você já viu pessoas, até já tem conhecimento de pessoas fazendo isso dentro do mercado financeiro? Olha, o que acontece? Se você tem um juro subsidiado e você tem um recurso que você pode estar aplicando e obtendo mais dividendos dessa aplicação que você está fazendo do que você imobilizar na construção do imóvel aonde esses juros são subsidiados, é interessante sim você estar utilizando financiamento para fazer essa aquisição do imóvel e aplicando o seu recurso em algo que pode te dar dividendos, que poderá até estar contribuindo para amortizar essas prestações futuras desse financiamento. Agora, o ideal é sempre que você consiga quitar esse financiamento em um menor tempo possível, porque aí sim você vai ter esse imóvel com valor de mercado real, né? Você vai ter adquirido esse imóvel realmente pelo valor de mercado, sem estar tendo pago muito juro em relação à aquisição desse imóvel. Bom, e falando um pouco sobre, né, a questão até de avaliação dos imóveis, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida. Como é que são essas avaliações? Essas avaliações são feitas através de engenheiros, e a gente sempre fala também de todo o processo dentro disso daí. Então, uma boa construção, uma construção mais bem localizada. O que geralmente é mais, o que é mais considerado nesse processo de avaliação que você vê, Suzy? Olha, a avaliação é uma atividade técnica exercida por engenheiros e arquitetos. A norma de avaliação ela tem 5 partes. A primeira parte é em termo geral, a segunda diz muito em relação a imóveis urbanos. Então, nós temos critérios técnicos para fazer essa avaliação. Esses critérios, eles levam que você vai fazer a comparação de um imóvel em relação a outro. Então, você vai buscar variáveis que explicam as características desses imóveis. São um conjunto de variáveis que vão ali te informar, através de uma inferência estatística, qual seria o valor mais provável de venda desse imóvel, qual seria o valor de venda mais provável desse imóvel. Então, você usa aí critérios técnicos a partir de variáveis que são construídas para digamos assim, descrever, caracterizar esse imóvel. Então, vão pesar aí como variáveis o quê? Número de quartos, área do terreno, localização, quantidade de suítes, padrão de acabamento, idade desse imóvel. Então, todos esses conjuntos de variáveis vão aí possibilitar que você consiga obter o valor desse imóvel mais próximo do que o mercado esteja pagando, né? Mais próximo do que esse mercado esteja pagando por esse imóvel. Agora, gente, tudo é mercado. Cada cidade tem a sua realidade de mercado. Nós vamos ter cidades aonde o valor de custo do imóvel e o valor de venda desse imóvel, nós vamos ter aí um descolamento bem significativo. Já tem outras cidades onde o mercado é muito retraído, muito recessivo, muito pequeno, que esse valor de custo pode ser até maior do que o valor de venda. Então, depende do mercado. Cidades maiores, cidades onde você tem mercado de trabalho pujante, essas cidades, o valor do imóvel ele tende a ser maior. E tem imóvel, às vezes, que não deprecia em valor, né?
por exemplo, um imóvel super bem localizado, o terreno vale muito, né? O local, a localização vale muito. Então é um tipo de terreno que é um tipo de imóvel que praticamente ele não vai depreciar o valor dele nunca. Por exemplo, esse ano ele vale 100, ano que vem ele vale 101, 102, 103, ou permanece, mas depreciar, eu acredito, vamos dar um exemplo, né? Um imóvel que o pessoal fala que é um dos metros quadrados mais caros, imóvel num local bem localizado em São Paulo, bem localizado no Rio de Janeiro e até na nossa capital aqui, vamos dizer, um imóvel na JK, ali naquela região ali, é muito difícil ter essa depreciação se o imóvel tiver as condições, tiver as manutenções ideais, né, Suzy? Exatamente. A vida útil do imóvel, para que ele permaneça, ela tem que ter manutenções de modernização, manutenções periódicas para a funcionalidade dos sistemas, então isso é essencial. Agora, mas sempre a construção em si, pela idade, essa variável idade, ela leva, sim, a você considerar aí a questão de padrão e estado de conservação, né? Então, pode sim haver, em relação à idade, você pode ter uma redução do valor desse imóvel, mas não que isso vai impactar no valor final. Por quê? Justamente porque você tem essa variável localização que vai puxar esse valor para a realidade de mercado, porque o terreno ali ele tá posicionado em uma área bem privilegiada da cidade. Então, essa questão de valor do imóvel depende muito da cidade aonde esse imóvel se encontra. Tem mercados em que esse imóvel valoriza mais, tem mercados que esse imóvel valoriza menos. E depende da atratividade daquela cidade, daquele local onde ele se encontra. Bom, falando aqui até sobre as peças, né? Vamos chamar de peças, né? Que são planilhas e projetos que são necessárias a todo tipo de obra e não vou dizer até das financiadas, né? Até as sem financiamento. A gente sempre pergunta, né? Principalmente aos professores, né? Que são os nossos mestres, em relação à importância, né, de boas planilhas e bons projetos na execução de uma boa obra. Suzy, pensando, né, através do Instituto Federal, de todos os trabalhos que são feitos, né, e até junto ao CREA, que a gente sempre fala que o CREA é o nosso órgão fiscalizador, como é que você vê a questão dessa importância e de conscientização também do público, dos nossos clientes, que eles entendam a importância de ter uma boa planilha, ter um bom cronograma, ter um bom projeto, ter todas as peças certas e serem cumpridas realmente durante a execução das obras? Olha, o que a gente diz é o seguinte: as peças técnicas que compõem um projeto de engenharia é fundamental para que você possa fazer uma avaliação, inclusive prévia, desse seu investimento. Essas peças técnicas, elas estando elaboradas na conformidade, de acordo com aquilo que se espera de um bom projeto de engenharia, o que vai acontecer? Na hora de você avaliar esse imóvel ele vai passar para o avaliador todas as suas características em relação a padrão, em relação ao conjunto do acabamento que esse imóvel vai ter e como é que esse imóvel vai estar ali, vai ter o seu valor representado através dessas características que estão ali nas suas peças técnicas que compõem o projeto de engenharia. É bom a gente saber que as peças técnicas que compõem um projeto de engenharia, além da representação gráfica, tem o orçamento, o cronograma físico-financeiro, o memorial descritivo, a especificação técnica, e eles são fundamentais para que a execução aconteça dentro da boa técnica e para que o profissional possa executar aquela obra e atingir ali o máximo em relação ao desempenho futuro daquela edificação. Então, é fundamental que os nossos
que as pessoas busquem um profissional de engenharia, o profissional de arquitetura, o profissional habilitado para desenvolver essas peças técnicas. E lembrar que as peças técnicas de um projeto de engenharia é para dar essa garantia da qualidade. Auxilia no processo legal, é necessário no processo legal para a emissão de um alvará, para a emissão futura do habites e, posteriormente, para a verbação dessa construção. Mas o primordial é que você tenha profissionais que consigam exercer a sua atividade na plenitude, fazendo o controle tecnológico dos serviços que estão sendo executados e garantindo que essa obra vá ter uma vida útil esperada. Aí de 50 anos, que é o que a gente espera que, havendo manutenção, essa construção ela possa chegar, né, a vida útil de 50 anos em boas condições, porque se você fizer manutenção, é isso que vai acontecer. Ao final, você tem uma edificação com qualidade e habitabilidade. Falando sobre, né, essas tecnologias da construção, nós temos até novas formas, né, porque como tudo, né, evolui, né? Nós não podemos nem, se nós não tivéssemos esse processo de evolução, né, estaremos na etapa das cavernas ainda. E como você vê, Suzy, você vê esses novos sistemas construtivos, né? A gente dá um exemplo até, são as paredes de EPS com preenchimento de concreto armado, do pessoal, né, da ICForm, né? E vários outros processos. Como é que você vê essas novas tecnologias inseridas agora no mercado imobiliário? Como é que você vê isso daí? Eu acho que todas as novas tecnologias elas são bem-vindas. Elas precisam apenas garantir para o cliente que eles entregam aquele desempenho esperado, que as outras tecnologias convencionais entregam, né, que em relação... principalmente porque as tecnologias convencionais elas têm normas técnicas específicas, tanto em relação a material como a elaboração de projeto. E quando você tem essas tecnologias inovadoras, você precisa que essas tecnologias sejam também creditadas por laboratórios, passem por teste de desempenho e possam entregar para a sociedade aquilo que ela se propõe. O que eu percebo é que ainda a gente não tem um diferencial de custo da produção, pelo menos isso não é repassado para o cliente. Fala assim, você tem uma tecnologia inovadora. Ela inovadora, por exemplo, ela está reduzindo o prazo de execução, ela está trabalhando com material mais barato. Por que esse custo, essa redução do custo de produção não é passada para o cliente? Às vezes você tem situações de tecnologia inovadora que o valor do metro quadrado proposto é o mesmo da tecnologia convencional. E aí, digamos assim, eu acho que não compensa para o cliente. Por quê? Porque se ele não está tendo um diferencial em relação ao custo, só está tendo em relação ao prazo? Só está tendo em relação ao prazo, ele não vai ter em relação ao custo. E essa seria significante? Então, ele tem que avaliar isso aí, se seria significante para ele, como investimento que ele vai ter que pagar por esse imóvel por um tempo, ou se ele investiu o seu capital, qual vai ser o retorno do seu capital ao longo do tempo, né? Durabilidade também, né, Suzy? Às vezes, dependendo da nova tecnologia, a gente não tem, né, essa comprovação como a gente tem, às vezes, do concreto armado, que é centenário, né? Vamos dizer, quase milenar. O desempenho, né? Exatamente. O que precisa é assim, quando a tecnologia inovadora, que para colocar no mercado e obter financiamento para isso, é preciso que tenha DATEC. O DATEC só é obtido quando ele passa por um conjunto de ensaios para mostrar a performance dele, como é que essa tecnologia está performando. Então, algumas empresas, elas obtiveram, né, tem DATEC para
tecnologias inovadoras. Esse da TEC pode ser conferido no site do Ministério das Cidades, mas a gente deixa essa ressalva que, ao optar por uma tecnologia inovadora, você também deve se apropriar dessa redução de custo, porque senão não faria muito sentido, né? Então, a gente tem que se apropriar também dessa redução de custo. E é isso que a gente ainda não percebe, essa redução de custo para o cliente final. O que eu vejo, né, bastante no mercado, eu sempre comparo a mudança quando nós tivemos a inserção das paredes de gesso acartonado, né, drywall, nas obras, né, substituindo boa parte. Nunca, eu sempre falo assim, uma tecnologia nunca vai conseguir substituir 100% outra, só se ela for totalmente inovadora. Mas falando da questão do drywall, eu só vi que o drywall conseguiu ter uma consolidação real no mercado quando nós tivemos deixei ela mais barato, por exemplo, vamos executar uma parede. Você executa ela mais rápida, mais barato, com menos descarte de produtos, porque é uma obra bem mais limpa, né? Você não tem o uso de água para nada. Então, os perfis geralmente vêm no tamanho, às vezes você tem pequenos cortes e bastante reaproveitamento da parte do steel frame, que geralmente são as tecnologias mais usadas. Então, assim, pelo que eu vejo, é que foi uma tecnologia que veio, mas por questão de ter esses dois benefícios, né? Da redução do custo e da redução do prazo. Então, assim, o que nós estamos buscando é sempre esses dois vieses, né? Que é você reduzir custo e prazo, certo? Exatamente. O drywall, ele vem substituindo muito bem a questão de vedação, principalmente quando você tem uma construção com andar livre e permite o quê? Permite várias modulações no interior da edificação. Então, ele se consolidou no mercado, principalmente porque permite essa modulação e tem um bom desempenho em relação um desempenho termoacústico muito bom. Então, o drywall se consolidou. Hoje, quando você pensa em edifícios para fins tanto habitacionais como comerciais, essas divisórias internas da edificação, basicamente, são todas em drywall. Principalmente nos maiores mercados, como, por exemplo, Brasília, Goiânia, tem determinados setores que praticamente todos os apartamentos, as divisórias internas, são feitas com drywall, porque permite essa mobilidade, né? Então, reduz custo e dá essa tranquilidade da pessoa poder transformar aí um quarto em ampliar a sala, deixando de ter um quarto, ampliando uma sala, ou vice-versa. Então, a questão do drywall foi muito importante na redução de custo, permitir mobilidade e adequar mais, principalmente os apartamentos, ao interesse do cliente. E, como você disse, as tecnologias, elas não são excludentes, elas são complementares. Então, a cada momento, de acordo com o que você conhece de material, de acordo com o que você conhece, de acordo com o que esse material ele pode entregar como resultado, você pode estar usando ele de forma complementar. E muitas tecnologias, elas, por exemplo, você falando nessa questão de tecnologias inovadoras, muitas vezes você vai precisar de ter uma obra executada com rapidez para atender uma demanda, por exemplo, do setor público, e você consegue entregar usando determinadas tecnologias inovadoras muito rapidamente, com alta performance, esses equipamentos. Vamos dar um exemplo aí até dos hospitais de campanha, né? Que tiveram vários, você estava falando da parte pública, né? Esses hospitais de campanha tiveram que ter um tipo de tecnologia, até obras modulares, obras de todas as formas para serem executadas de forma rápida, né? E pegando esse gancho aí da parte de tecnologia e sustentabilidade, entrando um pouco na sustentabilidade,
Vamos falar aqui um pouco sobre a questão do financiamento desses itens junto à parte habitacional e até comercial também, né? A gente vê que a pergunta, né, que não quer calar, esses itens de sustentabilidade ambiental, como energia solar, sistema de geração de energia renovável, sensores de presença, até automação de alguns itens. Você vê se isso pode entrar em linhas de financiamento, isso pode agregar junto até a valorização do imóvel? Sim, pode entrar em linha de financiamento, desde sistemas fotovoltaicos, sistema de aquecimento solar, os sais, né, para aquecimento de água, toda a questão de automação, essas hoje que a gente fala assim, casas inteligentes, elas podem sim estar incluídas aí no financiamento habitacional. Agora, cada tecnologia dessa vai ser adequada para um tipo de padrão de imóvel. Porque a tecnologia que vai embarcada nesses imóveis depende muito do seu padrão. Se ele é um padrão normal, se ele é um padrão alto. Então, cada uma dessas tecnologias vão estar mais aderentes a um padrão de imóvel, mas pode sim ser financiada. E todas essas tecnologias, como a gente sempre fala até que questão até de reaproveitamento de água, toda essa parte assim, vem a cada vez mais com o selo ambiental, né? Para as construções. E esse selo ambiental hoje custa, né? Principalmente para as empresas em relação a isso. E dessa forma, você tendo o selo ambiental, a gente consegue até conscientizar mais os nossos descendentes, né? Em relação a essa parte ambiental, né? Sim, essa questão do meio ambiente é um selo, assim, é algo que agrega muito valor no imóvel, principalmente quem está colocando o imóvel está construindo para vender, né? Então, a questão ambiental é um apelo muito grande. Então, com certeza agrega valor ao imóvel, mas a gente tem que pensar o seguinte, a questão da sustentabilidade ambiental é algo que todos nós podemos fazer. Desde quando você usa uma torneira na sua casa que tem um aerador, você já está diminuindo o consumo de água. Não faz muita diferença, na hora que você vai adquirir uma torneira, você comprar uma com aerador e outra sem. Então, dê preferência. Continue colocando, se você usa água quente, continue colocando o seu sistema de aquecimento solar, os seus sais, com o seu boiler lá para aquecer a água, porque com isso você vai reduzir a necessidade de energia, seja ela fornecida pela concessionária ou por um sistema próprio de geração, você vai estar reduzindo esse consumo. Então, opte por ter um sistema de aquecimento solar e tenha um projeto de arquitetura que favoreça as condições climáticas da nossa região, aonde você não pode ter uma insolação direta sobre aberturas. Posicione bem o seu ar-condicionado para que ele não pegue o sol da tarde, e isso aí vai custar mais consumo de energia para refrigeração. Então, são detalhes que favorecem essa sustentabilidade. Então, a gente tem que pensar muito nisso, na nossa prática diária. Como é que eu lido... Isso gera também economia. Economia. E tudo vai de quê? De um bom projeto de arquitetura. Quando você tem espaços onde você possa aproveitar a luz solar para fazer a iluminação interna do seu ambiente, aonde você possa ter uma ventilação cruzada que torna o seu ambiente... com a temperatura mais agradável, e não ficar pensando somente em refrigeração, utilização, e ainda utilizando de uma forma inadequada
esses aparelhos de ar-condicionado, posicionando eles de forma que você vai levar a maior consumo de energia quando você estiver utilizando. Então, tudo isso são práticas que a gente deve observar desde a construção, desde a hora da elaboração do projeto e seguir depois, verificando, por exemplo, obtendo uma descarga onde você gasta a menor quantidade de litros de água, fazendo aproveitamento de água cinza, né? Exato, fazendo uma verificação, por exemplo, da sua caixa de gordura, fazendo uma limpeza sistemática para que essa sua gordura não chegue na estação de tratamento da concessionária, para verificar essa gordura sua também não vá para a sua fossa séptica, se for o que você estiver usando. Por quê? Porque elas não serão degradadas biologicamente e vão comprometer aí a qualidade das águas e vão comprometer a funcionalidade do seu sistema. Então, tudo isso são práticas que cada um de nós devemos conhecer, né, e absorver e fazer da melhor forma possível, para que a gente possa contribuir de maneira favorável aí com a questão do meio ambiente. E saber que quem constrói dentro dessa boa prática, faz um bom manejo dos seus resíduos de construção e demolição, quem agrega nos seus projetos tudo aquilo que vai reduzir o impacto daquela construção no meio ambiente, com certeza tem um diferencial de mercado. Sim. E a gente sempre, falando sobre a parte de financiamento, quando você faz tudo isso daí, você vai gerar uma economia no seu dia a dia, e essa economia vai te sobrar mais recursos até para você pagar a sua parcela, fazer as suas amortizações, né? E falando sobre até a questão de parcela, né? A gente tem, né, vamos dizer, sobre duas modalidades que tem dentro de financiamento, que é saque e price. E eu tenho uma pergunta da nossa amiga Ana Carla. Ela até tinha falado sobre em relação ao sistema price, que esses últimos tempos ela viu que um financiamento imobiliário pelo price ficou praticamente o valor do aluguel do imóvel. Você vê o tanto que isso, né? Porque muitas pessoas às vezes ligam o price como se fosse um leasing. Não tem nada a ver, pessoal. Price não tem nada a ver com leasing, né? Mas você tem sim uma parcela praticamente constante do início até o final do seu financiamento, né? Mas como você vê isso, Suzy? O pessoal está optando mais saque, price? Como é que o pessoal vê mais sobre essas modalidades de financiamento? Essa questão de como é que ela vai obter a prestação, né, do financiamento, é tudo uma questão de verificar em quanto tempo ela pretende quitar, se ela quer ter prestações mais altas no início e menores no final, ou se ela vai agregar um outro tipo ou se ela pretende ter prestações menores no início e essas prestações não sofrerem nenhum tipo de redução durante o prazo ali de seu financiamento. O que a gente aconselha sempre é o quê? A pessoa fazer realmente a simulação. Uhum. E verificar o que ao final ela vai estar pagando por esse imóvel. Fazer a simulação e verificar o que ao final está pagando por esse imóvel. Todas as financeiras hoje têm esse simulador até no aplicativo, exatamente, na internet. E essa questão, assim, o que acontece? Tem o aluguel, tem a questão do financiamento. Lembrando que quando você... o aluguel, às vezes... Qual é a vantagem, digamos assim, para quem está no aluguel? É porque, geralmente, ele consegue modular ali aquela prestação do aluguel à realidade dele do momento, né? Se ele está podendo morar num local mais centralizado, podendo pagar uma prestação, pagar um aluguel maior, ele busca aquele imóvel. Se ele falar assim, não, agora eu quero morar...
eu não estou podendo, posso morar em um local onde o valor do aluguel é menor, ele já tem essa mobilidade, né? Coisas que, às vezes, quando você assume um financiamento, não é tão fácil para você fazer. Sim, e questão de investimento também, eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa tem um dinheiro parado e tem possibilidade de pagar, por exemplo, eu moro numa casa já quitada. E aí eu falo assim, gente, eu tenho um dinheiro ali que eu recebi de uma herança que seja. Em vez de você deixar o dinheiro às vezes parado, você compra, você consegue pagar aquela parcela, você tem a valorização daquele imóvel, né? Imóvel. Então você às vezes pode ter 2, 3, 4 imóveis se você consegue pagar a parcela. Se está dentro do seu planejamento, é uma estratégia boa você às vezes optar às vezes por um sistema de pagamento tipo Price, que você tem uma parcela menor ali, às vezes o aluguel daquilo ali consegue pagar, você consegue fazer uma boa gestão, consegue pagar a parcela do financiamento, daqui X anos você tem o seu imóvel, né, próprio e você vai conseguir, né, até fazer às vezes alguma outra negociação. É bem legal essa parte de investimento na área habitacional. Exatamente, tudo é uma questão de conhecer o mercado, de conhecer o potencial daquele imóvel que você está querendo adquirir, qual vai ser a valorização. Isso aí é muito assim, até para uma pessoa que, digamos, leiga, é fácil ela fazer. Ela verifica qual é o valor que tem um imóvel próximo, quando é que aquele imóvel foi executado, quanto que as pessoas pagaram por aquele imóvel em um determinado ano. E ela sabe, verifica aí qual é a projeção de valorização daquele imóvel. E a gente entende assim que o imóvel é um bom investimento. Na nossa realidade assim de Brasil sempre foi um bom investimento, desde que você conheça em que mercado que você está investindo. As maiores cidades, as cidades que têm mais apelo de empregabilidade, são aquelas cidades onde o imóvel vai ter uma maior valorização. Bom, eu vou deixar até aqui nos comentários também, fixado, vou deixar também um ou 2 sites para você fazer, né? A questão desse financiamento. É muito simples, não é, Suzy? Exato. É muito simples fazer essa simulação. Praticamente você coloca a sua renda, você vai colocar o valor, assim como você falou, o valor do imóvel. Aí depois disso daí, você já vai sair lá qual que é a taxa de juros. Se você vai ter um juros mais baixo, mais alto, igual a gente estava falando, entre R$ 2.400 até R$ 8.000, o juro vai girar em torno de 4,75% a 7,16% ao ano. Então isso é um juro bom, muito bom, principalmente para investimento, né, Suzy? Então eu vou deixar aqui no comentário fixado um local para você fazer essa simulação, que é simples, não é, Suzy? Exatamente, muito simples. E algo que é importante é a questão da idade. Uhum. Porque quando a idade é menor, você tem um maior tempo para poder pagar esse seu financiamento. Então, a quantidade o prazo para esse financiamento é maior do que quando você já tem uma idade mais avançada. Ok. Bom, professora Suzy, muito obrigado por vocês ter aceito o nosso convite para esse papo, até para conscientização de todos os profissionais, os engenheiros, o público em geral que quer conhecer um pouco mais sobre essa parte de habitacional, né? Eu gostaria até de falar para o pessoal que qualquer dúvida pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. Nós temos aqui o nosso Instagram Renova Lima Engenharia. Também pode deixar nas descrições. Eu tenho o contato até da Suzy pessoal. Exatamente. Se tiver que tirar alguma dúvida, Suzy, eu vou lhe procurar por todo o seu conhecimento ao longo desses 20 quantos anos já? Engenharia, 32 anos. 32 anos de engenharia já, né? Então, 32 anos de engenharia não são 32 dias. Então, Suzy, muito obrigado. Eu vou falar também sobre o nosso próximo podcast. Nosso próximo podcast nós vamos falar sobre empreendedorismo, associativismo e política. Nós vamos discorrer um pouco sobre esses 3 itens que é muito importante para toda a população tocantinense e brasileira. Obrigado, Suzy. Tem mais alguma coisa a complementar?
eu só tenho a agradecer essa oportunidade, a gente está dinamizando, né, esses conhecimentos aí, partilhando esses conhecimentos da área de habitação. A engenharia tocantinense é muito pujante e nós esperamos cada vez mais termos profissionais envolvidos nesse processo e agradecemos aqui muito essa oportunidade, que é rara e que os profissionais de engenharia devem aproveitar. Estou aí à disposição, no que precisar, podem nos procurar, que a gente tem o maior prazer em compartilhar o nosso pouco conhecimento com todos vocês. Ok, muito obrigado, Suzy. Pessoal, um abraço e até a próxima.